Vamos agora para essa outra relação aí entre esses coeficientes, né? Que é a soma e o produto das raízes. Então, primeiro são duas formulinhas, né, que a gente apresenta para a galera. Essas fórmulas é bem fácil da gente demonstrar, assim, entre aspas, né? Você sabe que que cada raiz da equação do segundo grau, uma é menos b mais raiz de delta sobre 2a e a outra é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Você pega e soma essas duas coisas. Quando você soma, as raízes de delta vão cortar, barará, vai simplificar e vai sobrar só isso aqui, menos b sobre a. A mesma coisa o produto. Você pega aquilo ali e multiplica. Vai dar um produto notável, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, vai cortar quem tem que cortar e no final vai ficar isso aqui, c sobre a. Não vou fazer a demonstração, mas é bem simples, tá? Você pode tentar aí fazer em casa. Então, para que serve essa parada, né? Primeiro que é uma relação entre coeficientes, né? É uma igualdade entre A e B, uma igualdade entre A e C, né? Então, você sabendo dessa soma desse produto, você pode ser capaz de descobrir esses coeficientes, o que te interessa muito em uma questão. Mas também a gente usa isso como um método de evitar usar o Bhaskara. Porque quase sempre nas questões, as raízes são números inteiros, números que não têm vírgula, né? Números bem bonitinhos. E a gente tem como, sabendo a soma e o produto desses dois números, deduzi-los sem ter que fazer Bhaskara. E aí eu queria te mostrar um caso aqui, né, que a gente já fez esse exemplo, e depois algumas técnicas aí para você tentar fazer sozinho. Quase todas as vezes que eu falo disso, né, de soma e produto, o primeiro argumento é: ah, Pedro, o tempo que eu demoro fazer a soma e produto é o mesmo tempo que eu uso a fórmula do Bhaskara. É melhor fazer a fórmula do que ficar viajando lá, às vezes eu não consigo, né? Mas isso é uma questão de prática, né? Quase sempre compensa fazer por soma e produto. Vai por mim, quase sempre são números inteiros. Depois você pega a prática, você faz rapidinho. Então, veja esse caso aqui. A gente já fez, né, essa questão ainda agora, foi o exemplo do vídeo anterior. Vamos aplicar a formulinha aqui e descobrir quem é a soma das raízes. Então, a soma é menos b sobre a. Então, seria menos o menos 5 dividido por 1. Então, significa que a soma das raízes é 5. E o produto das raízes é c sobre a. Ou seja, 6 sobre 1 e é 6. Então, como é que a gente descobre? Aqui a gente já sabe que esses números são 2 ou 3, né? O número 2 com o número 3, se somar dá 5 e se multiplicar dá 6. Mas como é que é um jeito, assim, alguns passos, né? Como se fosse uma mecânica, assim, muito entre aspas que eu odeio essa palavra, né? Um bisuzinho. Você começa raciocinando pelo produto, né? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco ali, esses passos em um exemplo mais estranho, né? Então a gente começa pensando, pensa em dois números inteiros que a multiplicação dá 6. Aí tu pensa, poderia ser o 1 e o 6, porque 1 vezes 6 dá 6. Ou poderia ser 2 vezes 3, porque 2 vezes 3 também dá 6. E veja que acabou, né? Porque a próxima possibilidade seria 3 vezes 2, que já está contabilizado aqui. Aí tu pensa, qual desses aqui a soma dá 5? Essa dupla de baixo, 2 com 3. Então, bem mais fácil jogar nessas duas formulinhas e fazer um teste desse tipo, né? E já descobre o 2 ou 3, ao invés de jogar lá no Bhaskara, no delta, tira a raiz, mais ou menos, barará, barará. Claro que esse foi um caso muito fácil, que tudo deu muito certo, né? Vamos agora fazer mais um exemplo para você sacar aí quando fica mais estranho. Então vamos tentar resolver esse exemplo aqui. X ao quadrado menos 3x menos 18 igual a 0. Então, a primeira sugestão é, sempre começa pelo produto. Você primeiro descobre, né, quem é soma e produto, mas você começa raciocinando as possibilidades pelo produto. Então, primeiro vamos descobrir aqui a soma vale menos b sobre a, né? Ou seja, vai dar 3. E o produto vale c sobre a, ou seja, vai dar menos 18. Então, a primeira sugestão é, começa com as duplas do produto, sem considerar o sinal. Então, o nosso produto deu menos 18. Mas quando a gente for pensar nas duplas que o produto dá menos 18, a gente não leva em consideração esse menos. Então a gente pensa só assim, quais são as duplas que a multiplicação dá 18? Então poderia ser 1 e 18, poderia ser 2 e 9, poderia ser 3 e 6. Veja que eu sempre começo com o número 1 e o próprio produto, né? Sem levar em consideração o sinal. Aí eu vou tentando somar 1, somar 1, somar 1, é assim que eu estou raciocinando, né? Então veja que eu comecei 1 com 18, aí depois, tem como ser 2 e alguém para dar 18? 2 e 9, né? Tem como ser 3 e alguém para dar 18? 3 e 6, né? Tem como ser 4 e alguém para dar 18?
Não, né? Tem como ser 5 e alguém para dar 18? Também não. Aí o próximo já seria 6 e 3, começa a repetir, né? Então são essas três possíveis duplas aqui que o produto dá 18. Não estou levando em consideração o sinal. Aí depois eu vou para o segundo passo. Se o produto for negativo, é porque o sinal dessas raízes é trocado. Se o produto for positivo, é porque os sinais é igual, né? Os sinais são iguais, duas mais ou duas menos. Né? Nesse caso, como o nosso produto era negativo, significa que eu tenho uma raiz positiva e uma raiz negativa. Aí agora eu olho para a soma, né? Olho para a soma. Se a soma é positiva, é porque no final, quando eu pegar essa raiz positiva e tirar da raiz negativa, está dando um número positivo. É porque a maior delas é a positiva. Então, qual dessas aí, já que os sinais são trocados, né? Essa subtração daria 3. Então, seria menos 3 e 6, né? Porque a gente sabe, pelo fato do produto ser negativo, que uma delas tem que ter o sinal de negativo. Então, qual delas a subtração daria 3, né? Então, seria 6 com esse menos 3 aí. Aí daria soma. Então, é essa dupla aqui, menos 3 e 6. Então, veja, eu estou fazendo bem devagar, talvez você não conheça muito isso aqui. Se você sente que não gosta mesmo, use o Bhaskara, né? Só que essa é uma boa maneira da gente economizar tempo numa prova. Você vai ver quando a gente for resolver as questões, né? Sempre que possível, eu vou usar essa ideia. Primeiro começa com o produto, as duplas do produto. Aí agora olha para o sinal do produto. Se for positivo, as raízes têm mesmo sinal. Se for negativo, elas têm sinal trocado. E aí agora faz ver as duplas lá e busca uma possibilidade. Quase nunca eu uso Bhaskara, tá bom? Assim, quando a gente está fazendo questões de vestibular, que a gente espera que as raízes são números inteiros, né? Bem bonitinho. Então essa daqui é a nossa sugestão. Agora nós vamos para outra maneira de tentar evitar o Bhaskara, que são as equações quando B é zero ou quando C é zero, né? Então veja que irônico, né? No primeiro vídeo a gente aprende o Bhaskara, só que no segundo e no terceiro a gente está tentando evitar usar esse Bhaskara, né? Mas o Bhaskara é o caso geral, o caso clássico. Então agora vamos para o próximo aí com essas equações especiais, né? Digamos assim, quando B é zero e quando C é zero.